Então, gente, continuando, a gente, no começo da nossa fé, nós apanhamos muito para obedecer a Deus. A gente errando e acertando, a gente tentando fazer o nosso melhor. Mas um relacionamento entre um homem e uma mulher só dá certo quando os dois estiver remando no mesmo barco, um ajudando o outro. Enquanto um querer uma coisa e o outro querer outro, para mim eu pensava que ele queria o mesmo objetivo, o meu era o mesmo objetivo dele. Mas eu vi que ali que existia algo que precisava de uma conversa, que a gente não tinha diálogo. Quando vinha os problemas não tinha diálogo, sabe? Melhor eu orar a Deus do que buscar o diálogo entre ele. Por bem, aí ele trocou, foi trabalho no fliperama, e com o fliperama o dinheiro era pouco, mas pelo menos foi o que ele queria, né? Então, eu abri um jejum e disse assim: Rogério, vamos fazer o seguinte, qual é o seu sonho? Qual é o seu objetivo? Você tem algum sonho de infância que você quer? Algo de dentro que vem. Ele falou que o sonho dele era consertar computador, televisão, videogame, mas que os cursos eram muito caros, ele não tinha condições. Eu disse, pois você pesquisa que eu lhe ajudo a pagar. E fez o curso de computação, não deu certo. Depois fez o curso de televisão, também não encaixou. Ele só foi encaixar mesmo fazendo o curso de videogame. Aí sim, foi aonde ele mais se encontrou, foi nesse curso de videogame. Por bem, era tudo Deus que estava no controle. Então, ele começou a trabalhar no Shopping Metrô. O Shopping Metrô, ele estava sendo reformado agora. Reformado na época, né? Não agora. Tava passando por reforma para ser aberto, inaugurado. Então, ele foi contratado antes do shopping abrir. Então, o homem já garantiu para ele dar um emprego para ele. Amém. E ele continuou fazendo curso para aprender. E quando o shopping abriu, ele foi trabalhar lá. Passou uns 3 meses, o Rogério já começou a ficar diferente. Já começou a inventar desculpa. Aí eu vou para casa de fulano de tal, que eu vou ajeitar a televisão. Começou a mentir e eu já comecei a desconfiar. E também ele fazia as cobranças das máquinas de fliperama e começou uma senhora a frequentar a minha casa que queria conhecer eu. Tudo H, gente. E eu comecei a desconfiar disso ali. Minha vizinha também começou a abrir meus olhos e era tanta coisa. E começou que eu tinha voto com Deus e apareceu também uma casa para o meu pastor da minha igreja, se interessou por essa casa e foi morar bem pertinho de mim. Por bem, eu comecei a frequentar essa casa também desse pastor. E no belo dia eu ganhei um belo tapete, a coisa mais linda da Avon, e eu não tinha um banheiro que podia utilizar aquele tapete. Tapete muito chique, né? Meu banheiro era simples. Então eu levei para a igreja para fazer a doação. Quando eu cheguei lá de noite, coisa já não estava muito bem. Eu com a barriga por acolá. Os meus filhos foram muito perto um do outro. Aí o pastor sem me vir, sem vigilância também. Creio que tudo que aconteceu foi do jeito que Deus queria. Então, ele disse assim, esse tapete é coisa mais linda, não vai pra obra de Deus, não, ficar pra mim. Não sei se ele errou, o que foi que aconteceu, eu só sei do que eu fiz. Só posso responder por mim.
E na minha mente ele errou. Mas enfim, eu não quero julgar ninguém. Porque agora eu sei que tudo é permissão de Deus. Tudo que aconteceu na minha vida foi Deus me capacitando. Que Deus já falou comigo. E eu estou entendendo mais ou menos ainda. Não estou entendendo muito bem ainda não. Mas aqui eu vou entender lá na frente, né? Todas essas coisas que me sucederam. E lá na frente eu vou explicar mais um pouco de como é que tá a minha mente agora. Não tá muito boa. Ainda mais, graças a Deus, eu tô entendendo um pouco. Então eu saí com muita raiva. Eu tava grávida, né? Não podia sentir raiva. Eu senti muita raiva desse pastor. E principalmente porque eu tinha pastor e padre como uns homens santos. Esses homens não erravam. Então eu vim sair da casa dele com muita fúria, né? Não era o inimigo. Que não era Deus, era o inimigo já, né? Forjando algo a fazer. Permissão de Deus. E me afastei, saí da presença de Deus. Fiquei em casa pensando que estava fazendo certo, mas estava fazendo errado. Para piorar a situação, o pastor, ao invés de ir me pedir desculpa, mandou foi o pastor que não era meu pastor, já tinha sido pastor, mas mandou ele para conversar comigo. Ele é que era para ter vindo e não ter mandado um outro. Mas enfim, eu creio que ele se arrependeu, só não teve coragem de vir até a mim, com vergonha. Então mandou o outro. Agora eu entendo. Naquele tempo não entendi. Então, sem nenhum sucesso, meu pastor não conseguiu fazer com que eu voltasse. Mas eu creio que tudo foi permissão de Deus. Aí o meu marido começou a me trair. Deus já estava me revelando tudo. Que Deus me revelava tudo. Deus não esconde nada de mim. As pessoas já estavam sabendo também, me relataram também as coisas. Eu disse para elas que já sabia como. Deus fala comigo. Eu já estou sabendo de tudo. O que está acontecendo. Porque Deus me mostra tudo. E ele negando tudo. E ele mentindo. E um belo dia eu recebi um telefonema da amante dele. Que se você deixar ele, eu vou ficar com ele. Mas enquanto você não deixar ele, eu vou ficar com ele. Como é, mulher? Com uma mulher tão bonita feito tu, que é um traste feito o Rogério. Não te valoriza não, mulher? Vai procurar um homem mais bonito pra tu. Eu não sei quem era que aquela mulher estava sendo contratada. Não sei por quem, mas eu só sei que quem fez isso aí vai pagar muito caro, porque Deus estava contemplando tudo que aquela mulher estava fazendo, destruindo lá, destruindo uma família, que essa família não é minha, essa família é de Deus. Nós somos de Deus. Então, tudo que você faz nessa terra não justifica o seu erro. Ah, fiz por isso. Ah, ela não prestava, tudo mentira. Eu era uma mulher dedicada aos meus filhos. Eu amava o meu marido. Eu trabalhava, eu ajudava ele em tudo. Não era a mulher perfeita porque eu trabalhava. Eu não era uma vagabunda, né? Eu era uma mulher de Deus, tentando ser de Deus, tentando aprender na fé, mas estava difícil, né? Porque desde criança eu tive problema, dificuldade para aprender. Mas eu aprendi, não aprendi? Aprendi, tô aprendendo ainda, né? Mas nunca na minha vida eu namorei um homem casado. Nunca na minha vida eu traí ninguém, porque sempre eu fui temente a Deus. Então, eu sempre fui uma pessoa de Deus. E de repente, naquele tempo, não entendia. E de repente,
Deus permitir tudo isso. Isso ali foi pra mim, foi eu culpei a Deus. Não podia ter culpado outra pessoa, que eu acreditava em Deus, eu buscava Deus. Eu via a pregação só de Deus, só sobre salvação, só do Deus o bom. E por que Deus permitiu isso ali acontecer? Então eu culpei Deus, eu odiei Deus, né? E disse que não ia mais frequentar a igreja nenhuma. Por bem, ele saiu de casa, eu botei pra fora de casa, eu errei. Mas enfim, botei, porque eu não estava aguentando mais. Eu sempre que tive ajuda de pessoas me orientando, mas eu não tinha o Espírito Santo. Eu não era uma mulher sábia. Eu não tinha uma fé avivada, né? Alicerçada, que eles dizem numa rocha, eu não tinha. Hoje eu tenho esse entendimento que é através da oração, através do jejum, né? Da direção de Deus que você busca, né? Priorizar a sua família. Mas eu não priorizei, não. Eu acho a minha sensação, eu acho que ele não me merecia. Por eu ter trabalhado, me dedicado a ele, ter dado 3 filhos para ele e ele não pensar na família, né? Eu não pensava em demônio porque eu não acreditava em demônio, né? Então, agora que eu tenho entendimento que nem eu nem ele erramos, nós fomos vítimas de macumba, trabalho feito, né? De pessoas má, de pessoas invejosas. Então, cuidado com pessoas que vocês aceitam na casa de vocês, que se diz amiga de vocês. Orem. Começa a orar antes que a pessoa apareça. Para você já começa a orar. Eu sou assim. Quando a pessoa se aproxima de mim, eu já começo a orar. Saber sem se essa pessoa é de Deus. Agora eu tenho esse entendimento, mas antes não. Era uma burra, sem entendimento de nada. E naquela época também, eu acho que não tinha ninguém, não. Meu mundo espiritual foi aberto quando eu busquei me interessar pelas coisas de Deus. E Deus veio me abrindo meu entendimento já por causa desse bocado de problema que surgiu. Então, eu vou encerrar aqui e vou fazer outro vídeo.